nome de Jesus. Cumprimentos, irmãos, para a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tomou seu assento, por favor. Muito feliz de estar mais uma vez nesta casa de culto, de louvor ao Senhor. Aprove a Deus a oportunidade de estar incumbido e transmitir a palavra de Deus, e que o Eterno fale Aleluia. aos nossos corações nesta noite. Oferecimento ao pastor presidente, pastor Mário, pastor Wesley, vice-presidente, pastor Wilson, cantando aqui com seu filho lindamente, uma bênção dele. Muito bom revê-los. Está acompanhado da minha esposa, Maria Fernanda, muito feliz. Curtiu a minha alegria todos os dias. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Alguns versículos nós estaremos lendo. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, nós lhe rendemos louvores e graças. Obrigado pela bondade do Senhor que nos segue e nos alcança todos os dias. E obrigado por estarmos aqui. Somos felizes porque o Senhor certamente está nesta casa e tem nos alimentado neste lugar. Fala conosco mais uma vez, glorifica o teu nome. Em nome santo de Jesus Cristo, assim te oramos e por fé te agradecemos. Amém. Meus amados e queridos irmãos, conhecemos esse texto, não é novidade a ninguém, mas eu estava refletindo juntamente com a minha esposa nesse texto, e nós devaneávamos e discutia, e algumas luzes foi vindo à nossa mente, e nós fomos anotando, e
Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Aleluia. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite isto aqui que nós lemos. O Senhor, a partir do capítulo 1, que ele começa a sua atividade. No princípio, ele cria os céus e a terra, e a partir daí ele começa a desenvolver o seu projeto. Após a terra estar dentro de um formato que lhe agrada, o Senhor ele constrói, ele planta o jardim do Éden, e finalizado a obra das plantações e colocando as coisas nos seus devidos lugares, Aleluia, ele Jesus. cria o homem e o coloca num lugar para gerenciar, para cuidar, para cultivar. O Senhor dá a esse homem uma mulher, e após terminar toda a atividade, o capítulo de número 2 diz que o Senhor, no 7º dia, ele descansa, ele abençoa o 7º dia, e ele então deixa de trabalhar. Mas no capítulo de número 3, o Senhor está andando no Éden, porque uma coisa é diferente da outra. O Senhor está andando no Éden, mas não para trabalhar mais. O propósito ali é se relacionar com o filho que ele tem lá dentro. Aleluia. Porque trabalho é diferente de relacionamento para Deus. A construção do Éden diz respeito ao trabalho, mas quando Deus vai falar com o seu filho, já não tem nada a ver com o trabalho. Porque não é trabalho para Deus falar com o Senhor, pastor Wesley. É um prazer para o Senhor estar em contato com o seu filho na terra. Adão ele começa a desenvolver as suas atividades, mas por um lapso de momento e de falha, a Eva dá ouvidos à serpente, eles desobedecem ao Senhor, e isso acaba interrompendo todo o desenrolar das atividades do ministério que Deus tinha entregado ao homem, e a partir dali a história toma um rumo diferente. O Senhor ele não deixa de andar no Éden, porque o texto diz ainda no capítulo 3 que Deus começa a andar novamente. Ele está onde? No Éden. Adão ele já pecou, e ele sabe que Deus está naquele lugar, mas depois que o pecado entrou no cenário, algumas coisas foram alteradas. Aquilo que era original, que não havia sido tocado, ele foi agora subtraído do homem, porque Adão, depois do pecado, ele tem reações e ações que ele nunca havia tido antes. A primeira ação que Adão tem é de sentir medo. Adão tem medo. A segunda ação que Adão tem é de se esconder. O pecado ele agiu de uma forma tão forte e tão impactante na vida do ser humano que ele já não consegue olhar para Deus da mesma forma. Obviamente não era a primeira vez que Deus anda no Éden. Claro, nós podemos entender que Deus andava ali periodicamente, e todas as vezes que Deus ia lá antes do pecado, Adão estava lá prontamente no mesmo lugar para falar com Deus. Eu não estou falando aqui de eu encontrar irmãos e amigos, pastor João Amaro. Estamos falando da criatura do Filho falar com o Criador do universo. Você consegue entender que dentro da nossa limitada e na nossa mente tão pequena, Deus descendo para falar com aquele homem, mas agora o pecado afeta a visão de Adão e a compreensibilidade do homem, porque quando Deus está no Éden, ele sabe que Deus está lá,
O primeiro pensamento de Adão não é o mesmo de querer estar onde Deus está. O primeiro pensamento de Adão é de medo. Ele não olha para Deus da mesma forma de antes. Ele não olha para Deus da mesma forma que um filho olha para o pai. Ele está olhando para Deus e ele vê um Deus que mata o homem. Ele olha para Deus e vê um Deus vingativo, um Deus que não perdoa ninguém, um Deus que o Senhor nunca passou essa imagem para Adão. Adão desenvolve essa imagem a partir de uma conversa que Eva tem com a serpente, e ela consegue arrancar o sentimento original que Deus plantou dentro do coração do homem. Aquilo foi arrancado de dentro do homem e as perspectivas do homem passam a ser outras. A visão do homem nunca mais foi a mesma a partir de hoje. Não é tão verdade isto que atualmente algumas pessoas têm a mesma visão de Deus que Adão ainda tem, que Adão tinha. Pessoas que olham quando você fala de Deus para elas falam, eu não, porque Deus é ruim. Olha, você tenta evangelizar a pessoa e ela tem uma resposta defensiva, porque ela vê em Deus algo negativo. Não é um Deus amável, é um Deus que não perdoa, é um Deus que não é compreensível. Sabe o que é isso? É as marcas de um diálogo com serpente de muito tempo atrás. Sabe o que é isso? Não é argumento novo, não é ideologia nova. Isso é pensamento, é resquício de uma conversa que o homem e a mulher nunca deveriam ter tido com alguém, que nunca deveria ter dado ouvidos, porque deixaram de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir a voz da antiga serpente, que Apocalipse diz que a Satanás, que é a antiga serpente, conseguiu seduzir o casal. Meu Deus. E isso, a originalidade do homem foi afetada. Oh, Jesus. O homem já não é mais o mesmo, a mente do homem não é mais a mesma. Aleluia. A visão do homem não é mais a mesma, a cosmovisão do homem, a forma que o homem vê o mundo também não é mais a mesma, porque o pecado afetou isso. E até hoje é um reflexo do que aconteceu há milhares de anos atrás. O que mais aconteceu, além do homem olhar para Deus de uma forma ruim? O homem não sabe o que fazer. Quando ele ouve que Deus está no cenário, a primeira coisa é se esconder, porque o medo tomou de conta. O sentimento de morte, a morte nunca havia pairado no jardim. O homem nunca havia sentido, não tinha a imaginação do que era a morte. Mas o pecado entrou naquele lugar, e depois do pecado a morte começou a passar pela mente daquele homem. Começa a sentir, Deus está no lugar. E a grande verdade é que o sentimento de morte é um sentimento que paira no coração de todo pecador. Diácono Alex, é aquela sensação de que um dia certamente ele vai morrer, de que um dia a morte vai alcançar ele vai ter que lidar, vai ter que prestar conta com a morte. Sentimento que o pecado gerou depois daquilo que aconteceu no Éden. Meu Deus, aleluia. Reflexo daquela conversa. A mentalidade muda. Deus está andando, e o interessante é que tudo isso acontece depois que Deus anda no jardim. E quando Ele anda, Ele está andando no meio da sua obra. É o mesmo, pastor? Aleluia. Aonde é que Deus está andando? Ele está andando no meio da sua obra. E quando Ele anda no meio da sua obra, Ele vai descobrindo o que está acontecendo no meio da obra. Aleluia. Me faz lembrar daquilo que está escrito no capítulo 2 do livro da Revelação, lá em Apocalipse. O texto diz que existe alguém que anda no meio dos candeeiros, e os 7 candeeiros são as igrejas do Senhor. Aleluia. E quando ele andava no meio das igrejas, Jesus, ele identificava problemas no meio das igrejas. Meu Deus. Porque não é o fato de que Deus está no nosso meio, agindo e operando,
isso não exime, isso não descarta as possibilidades de problemas. Meu Deus. É por isso que as pessoas dizem: eu não vou para a igreja, porque lá tem um monte de pessoas problemáticas. Isso é desde o princípio. Isso não é um discurso novo para nós, e nós somos conscientes, e nós concordamos com elas, irmãos, porque é uma verdade. Onde tem duas pessoas tem muitos problemas. Aleluia. Mas o texto diz que mesmo no meio de duas pessoas, e eu falo duas pessoas, muitos problemas baseados em Gênesis, só havia um homem e uma mulher, e já havia muito problema. Mas mesmo havendo muito problema, o texto diz que Deus ainda estava no jardim. Aleluia. Porque não é um problema que vai fazer com que Deus deixe de andar onde nós nos encontramos. Porque os problemas jamais afetaram o sentimento de amor que Deus tem para com a sua igreja. Aleluia. Porque uma coisa é problema, outra coisa é pecado. Aleluia. Os problemas nós resolvemos, mas o pecado, Deus tem que intervir nesse negócio. É verdade. Deus, ele vai no Éden, lida com a situação, olha para o homem, olha para a mulher, ele vai o que? Resolver. Ele vai lidar com o casal. Ambos fazem o seu discurso, mas Deus entra com a justiça. Aleluia. Pecaram. Quando eles estão diante de Deus, o texto diz no versículo 7 que depois que os seus olhos se abrem, eles sentem-se envergonhados, sentimento que o pecado gerou no homem. Meu Deus. Porque quantas vezes eles estiveram diante do outro nu e nunca se envergonharam? Aleluia. Quantas vezes estiveram diante de Deus nu, mas nunca se envergonharam? A grande verdade é que enquanto estavam em obediência, eles estavam vestidos de uma roupa. Aleluia. Que roupa é essa que nos vestiu no Éden? É uma roupa chamada santidade. Jesus. É uma roupa chamada obediência. Enquanto o homem está em um estado de obediência total e uma santificação total, Deus olhava para o homem no estado nu em que ele se encontrava, e Deus não enxergava nudez, porque a santidade os envolvia, e Deus olhava do céu para a terra e via um homem santo elevado. Aleluia. Mas depois que o homem peca, ele faz vestimenta com folhas de figueiras, e ele se sente coberto, mas ele não consegue enxergar aquilo que Deus está vendo. O pecado que agora envolve o seu corpo. Meu Deus. O homem já não consegue mais ver que existe algo no seu corpo que Deus está lidando diretamente. Deus está olhando, e o primeiro contato com Deus, com Adão, é que o pecado está diante dele. Sabe qual é interessante, irmãos? É que encontramos nesse texto aqui a primeira manifestação da graça de Deus. Aleluia. Glória. Porque Deus poderia ter matado o casal imediatamente. É um negócio. Eles não estão em qualquer ambiência. O Éden não é qualquer lugar. Aleluia. Éden era uma geografia justa, santa, aonde Deus descia. Não era qualquer geografia. É tão verdade isso que até hoje as pessoas não têm acesso mais a esse lugar. Deus. Por que não tem acesso? Pelo mesmo motivo que o casal saiu. Aleluia. Aleluia. Jesus. Deus encontra com o casal. E no encontro com o casal, Deus surpreende Adão. Porque Adão se esconde atrás da árvore pensando: se eu sair, ele vai me matar. Se ele me encontrar aqui, eu e ela vamos morrer. Só que para a surpresa de Adão e Eva e para a vergonha de Satanás, porque o que ele queria era aniquilar o projeto de Deus. O que ele queria era frustrar o plano do Senhor. Para a vergonha de ambos, Deus não mata ninguém. Verdade. O Senhor olha para o casal e, em vez de matá-los, ele, no versículo 21, faz para o casal vestimenta de peles de animais. Aleluia. O homem, ele faz vestimenta com folhas de figueiras. Obviamente isso tem um sentido de procurar corrigir as coisas. É um esforço que o homem tem no sentido de auto-revisão.
Ele quer encontrar um perdão. Ele quer encontrar a partir daquela iniciativa de reconectar-se com o Criador. Só que Deus olha para aquilo e vê que não serve de mais nada, porque não há ação que o homem faça que consiga por si só reconstruir com Deus uma reconexão. Não há ação que o homem faça que consegue fazer com que ele tenha acesso para com o Pai. Porque o próprio apóstolo Paulo disse: não é por mérito do homem, não é ação do homem, não é um bom comportamento do homem, não é porque ele é um homem moralmente bom, porque as suas ações são invejáveis, que ele consegue ter acesso ao Pai. O texto bíblico diz que a salvação é dom de Deus, é um presente advindo dos céus, não tem nada a ver com o homem, mas tem tudo a ver com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. O homem tenta se reconectar, mas é tão fracassada a sua estratégia que nem ele mesmo acredita. Porque se ele acreditasse, pastor Wesley, que funcionava, ele não precisava estar escondido atrás das árvores. Meu Deus. Só que ele sabe que é uma tentativa frustrada, que ele se coloca com as folhagens e se esconde. Você concorda comigo que se funcionasse, não precisava se esconder? Mas ele mesmo anula aquilo mesmo que ele faz. Deus o traz de lá e acerta as contas com Adão. E Adão vai conhecer, e ali vai conhecer a graça de Deus. Deus não mata. O favor de Deus no Éden alcança o homem e alcança a mulher. Não alcança o homem apenas, alcança o homem e a mulher, ou seja, alcança toda a humanidade, quer seja de sexo masculino ou feminino. A graça de Deus alcança aquele casal, mas obviamente por questão de justiça, eles já não podem mais habitar naquele lugar. Então eles vão conhecer algo que eles nunca tinham visto. Aleluia, Jesus. Sabe o que é, irmãos? É o caminho de saída. Meu Deus. Aquele caminho sempre esteve lá, mas eles nunca tinham visto. Só que depois que o pecado entra no cenário, eles vão conhecer por Deus a porta de saída do jardim do Éden. Meu Deus, aleluia. Oh, Aquilo que talvez não, que não era nunca o homem ter conhecido. O caminho de saída ele conheceu, porque deu liberdade ao pecado, e o pecado os colocou para fora. Que cenário é que eles estão vivendo? Que momento é que eles estão vivendo? O Senhor, Ele faz a vestimenta de peles de animais. Obviamente, isso representa algo profético, porque isso representa o perdão, representa a ação da misericórdia e da graça de Deus. Deus mata o animal e através do sangue derramado há perdão, há misericórdia, há bondade de Deus, a graça é manifesta e o homem sai do jardim. E a partir de então, algo é aplicado na história, porque às vezes você se pergunta: quem foi que ensinou Abraão a sacrificar? Quem foi que ensinou os homens que não existia lei na época, até Moisés, a fazer os ritos? Quem foi que ensinou Noé? Quem foi que ensinou os demais homens de Deus? Foi Caim e Abel que sacrificou lá em Gênesis capítulo 4. A grande verdade é que foi que o próprio Deus ensinou a Adão. O caminho do perdão é esse. Não matando, mas pregando a ele. A graça vem por meio do sangue derramado. Adão então vai passando para as outras gerações, até chegar àquilo que foi oficializado por Deus no Monte Sinai através do seu servo Moisés. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é à toa que Jesus aparece no cenário. Não é à toa, meus amados, mas depois que Adão peca, aquilo que Paulo descreve no capítulo 2 aos Efésios, aquilo que Paulo descreve ali, meus queridos, um currículo. Qual é
o curso do mundo, é o homem que anda de acordo com o padrão mundano, é o homem que anda de acordo com a vida que o homem sem Deus vive. E enquanto o homem está sem Deus, ele está em condição de morto, ele não está vivo. Depois que a morte entra no cenário, o currículo de Adão passou a ser um currículo semelhante a todos os homens que desconhecem Deus. Meu Deus. Currículo de quem? De afastados de Deus. O currículo de homens que desconhecem a verdade. Currículo de homens que andam no pecado. Currículo de homens que andam de acordo com o curso do mundo, porque ele não passa de um escravo. Ele não tem força de si mesmo de sair desse efeito de manada e partir para uma vida livre e de liberdade em Cristo Jesus. Jesus. Aleluia. Porque o pecado te escraviza e te leva na condição de mais um no meio dos pecadores, indo para a perdição de uma eternidade sem Deus. Mas a verdade em Cristo Jesus, ela nos leva para uma vida na verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. O caminho foi apresentado a Adão, o caminho da porta para fora, o caminho que deixou o Éden vazio, o caminho que deixou o Éden sem acesso, porque Deus colocou uma espada que envolvia na entrada e um arcanjo que ficava guardando. Ninguém entra, ninguém mais tem acesso. Meu Deus. Aleluia. Jesus não entrou no cenário apenas, e não que esteja pouco morrer para nós, porque ele mesmo disse em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Aleluia. Deus. Houve no primeiro Adão, vocês conheceram o caminho que levava de Deus para distante de Deus. Mas no segundo Adão, que é Jesus, eu vou vos apresentar um caminho que te leva de distante de Deus para perto de Deus. Um dia andávamos distante da verdade, um dia andávamos perdidos como mortos na escuridão, sem saber para onde íamos. Mas um dia Jesus cruzou o meu caminho, o do pastor Donizete, do irmão Alex, do irmão Wesley, do pastor João Amaro, da irmã Priscila, da irmã Dorinha, da Vitória, falando: o caminho não é mais para lá, o caminho é para cá, que conduz a vida e a vida em Deus. Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. O caminho precisa ser refeito novamente, porque o pecado te levou para longe, mas Jesus te leva para perto. É por isso que ele mesmo disse: ninguém vem, porque o caminho é para perto, não é para hoje. Vir para perto do Pai não tem outra, não tem outra estratégia, não tem folha de figueira, não tem meios humanos, não existe teologia, não existe regime, não tem manobra, não tem boas ações, não tem pensamento positivo, não tem sacrifício de boi e de vaca, não tem bode de carneiro morrendo mais. O meio é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo. O caminho ainda é Jesus. Se quer vir para perto do Pai, tem que reconhecer que somente Jesus é o caminho que leva ao Pai. Graças a Deus. Bendito é o nome santo de Jesus. Aleluia. Jesus veio para desmistificar, desfazer, desconstruir as obras do diabo. Que obras que foram feitas lá no princípio de tudo. Ele veio desmontar, ele veio destruir aquilo que no início foi feito. Um caminho no início foi criado para a saída, para te mudar para longe. Mas em Cristo um caminho novo foi feito para te trazer para perto. No início, a serpente pregou uma mentira para a mulher. Aleluia, Jesus. No início, a serpente falou uma inverdade, parecida com verdade. Porque aquilo que ela falou
que o Satanás carregava onde ele estava. Em João, Isaías capítulo 14, verso 14 diz, na parte final, ele fala que eu farei o meu trono semelhante ao Altíssimo, semelhante, parecido, igual, como. E quando ela começa a dialogar com a mulher, ela fala assim: se você comer, você vai ser como Deus. O discurso é o mesmo, porque o discurso de Satanás nunca muda. É sempre o mesmo discurso. Não, você não precisa ser. Se você parecer, já é o suficiente. Você não precisa ser filho de Deus. O que você precisa é parecer com o filho de Deus. Porque a estratégia do inferno é querer parecer, é querer se manifestar e se tornar, às vezes, até como um anjo de luz, para enganar os escolhidos. Porque a estratégia dele não é ser. Porque ele sabe que se alguém não querer ser parecido, mas querer ser filho, porque é o que está escrito em João capítulo 1, pastor Donizete, não é que nós recebemos o direito de ser parecido filho de Deus. Deus eterno, aleluia, oh glória. A estratégia do inimigo é trazer para o homem uma paz na mente dele, dizendo: se você for parecido é suficiente. Se você for parecido, não precisa fazer mais nada. Mas Deus não vem buscar os parecidos, Deus vem buscar os filhos. Deus não vem buscar aqueles que têm um comportamento igual de crente, igual de filho de Deus. Deus vem buscar aqueles que são filhos de Deus, que receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqui não tem parecidos, nós somos filhos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque você ser parecido não exige muita coisa. Deus. Você consegue ser parecido sem muito esforço, pastor Wesley. Você consegue ser parecido de fora para fora. De fora para dentro não tem como ser parecido. Deus eterno, aleluia. Você pode conseguir vestir roupa de crente. Você pode vestir a capa de crente. Mas daqui para dentro, você não consegue maquiar. O homem não tem acesso daqui para dentro. Oh, aleluia. Diante de Deus, querido, não existe folhagem. Aleluia. Diante de Deus não existe figueiras que se conservem diante da presença de Deus. E ele não tem acesso ao coração do homem, irmão. Diante de Deus não existe parede que os olhos do eterno não consigam penetrar. Diante de Deus não existe roupagem que os olhos de Deus não consigam ver. Diante de Deus, todas as coisas me são acessíveis. Aleluia. Graças a Deus. Oh Jesus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Oh glória. A palavra de Deus para você nessa noite é hoje que você vai deixar de ser parecido. É hoje que essa capa vai cair por terra em nome de Jesus. É hoje que essa roupagem que você tem trazido e tem levado para a tua casa, que alguém que parece crente engana o teu pai, engana a tua esposa, engana os teus parentes, engana os teus trabalhadores, engana os teus patrões, mas diante da presença de Deus, as fantasias caem por terra. Louvado é o nome de Jesus. Hoje o filho vai ser gerado neste lugar. Hoje o filho vai ser gerado neste lugar. Deus está refazendo um caminho de histórias aqui. Deus está refazendo caminhos de histórias por amor à tua vida. Você não vai aparecer mais, porque você não nasceu para ser parecido, nasceu para ser filho. Aleluia, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia! É Jesus, glória a Deus, santo e verdadeiro. As pessoas podem até olhar para nós e falar: isso aqui não parece. Tem pessoas que olham para aqueles que são e dizem: não, mas não parece.
porque você não tem um formato de quem parece. Mas Deus dizia, mas para você ele não parece, mas para mim ele já é filho. Mas para mim ele é escolhido. Então Deus disse para Davi: eu escolhi isso aqui, eu escolhi. E quando Deus escolhe, as pessoas podem falar, não conhece, mas Deus não está ouvindo pela opinião das pessoas. Aleluia. Aleluia. Jesus. Graças a Deus. A mentira de Satanás foi em Jesus desfeita, foi em Jesus anulada, foi em Jesus quebrada, em Jesus ela perdeu a força, em Jesus os profetas não conseguiram fazer. As oferendas no Antigo Testamento não tiveram capacidade suficiente para aniquilar, pastor, mas em Jesus aquela célula que era contra nós foi rasgada pelo poder. Oh Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o Rei Jesus. Dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Sabe por que eu sou a vida? Porque a morte entrou lá atrás. A morte entrou lá atrás. Bendito é Por o um homem, pela falha de um homem e de uma mulher, a morte entrou, afetando toda a humanidade. Mas em Jesus, toda a humanidade que crê no seu nome, oh glória a Deus, todos aqueles que creem no seu nome, da morte passaram para a vida. Oh glória, a morte perdeu a sua força em Jesus. A morte segurava os homens, mas um dia Jesus enfrentou a morte e dando-lhes ao homem que no seu nome crê. Deus poderoso. Aleluia. Fica de pé, por gentileza. Oh glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome.